Francisco Lima, de Engenharia de Produção da UFMG, e acompanhando ali na mesa a professora auxiliadora Maria Moura Santos, também da Engenharia de Produção da Escola de Minas da UFOP. Palavra aí, professor Francisco. Bom, vamos lá. Bom dia. Bom, eu queria começar anunciando um pouco o lugar que eu falo. Eu já me apresentei, sou engenheiro de produção, minha formação é engenharia mecânica e atualmente eu desenvolvo pesquisas mais, sobretudo em duas áreas, análise de acidentes e de segurança e trabalho com catadores da economia solidária. A gente desenvolve um dispositivo de participação que eu acho que é um modelo, um caminho a ser seguido na direção do controle social também da segurança, o controle social da tecnologia, que é onde eu queria chegar, que é o tema. Bom, e eu me situo também um pouco entre a engenharia e as ciências sociais, que eu acho que pode facilitar esse diálogo que a gente está querendo criar aqui. Bom, eu queria, hoje, dos estudos da ciência, do lado das ciências sociais, chegou essa ideia de que a ciência, a tecnologia e os acidentes são socialmente construídos. Então, essa análise técnica que a engenharia faz, baseada apenas na contabilidade técnica, não é suficiente para mostrar como o encadeamento de eventos gerou uma catástrofe como essa, por exemplo, que nos instiga aqui e motivou essa reunião, embora o interesse seja mais amplo. Eu acredito que é muito mais de como esse caso pode gerar uma aprendizagem social para fazer avançar a prevenção, do que simplesmente se situar neste caso de Mariana, mas sem passar por ele é impossível, porque senão a gente corre o risco de não aprender e gerar consequências mais amplas, de rever a forma de lidar com segurança. Bom, eu queria começar dizendo que essa ideia de construção social é importante, mas ela não chega no caso único que a gente tem que chegar, que é explicar o acidente na sua especificidade. Principalmente casos raros, a gente pode ter uma abordagem epidemiológica, onde a gente tem grande número de eventos, que funciona razoavelmente bem, mas com casos raros é impossível entender a gênese específica daquele caso. Ou seja, a gente tem um genótipo, a gente conhece todos os fatores de acidentes, mas a gente não conhece como esses fatores se combinam em cada caso, a ontogênese do acidente. Então, essa diferença nem sempre é considerada. Então, dizer, por exemplo, que a gente vive num mundo capitalista, estou de acordo, e que os gestores são, de certa forma, engrenagens desse sistema, na colocação em prática desses valores, dessa lógica de acumulação, também é verdade, mas o trabalho dos engenheiros, dos gestores, não se reduz a ser esse mecanismo de transmissão de poder. Eles também, eu queria depois comentar, eles são trabalhadores que tomam decisões, que a gente tem que entender como que essas decisões, como que essa engrenagem funciona. Então, mesmo correlações estatísticas mostrando que existe uma relação econômica entre a economia, o desenvolvimento da economia e os acidentes, não é suficiente para explicar cada acidente em cada caso. Eu posso ter um panorama geral, mas eu não consigo explicar e não consigo aprender e melhorar a prevenção. Seria como se um juiz fosse julgar um caso de um criminoso porque ele é negro, iletrado, etc. Através de dados epidemiológicos, eu chego à conclusão de que o cara é culpado. Então eu gostaria de entender e colocar em discussão por que algumas pessoas têm tanta certeza de que é um crime. A partir dos dados, eu conheço os dados que vocês têm também, eu não chegaria a essa conclusão. E eu acho que não é possível, a partir de uma análise do processo de decisão, da sequência de eventos. Eu tenho eventos isolados, mas a gente não compreende ainda como que as decisões que foram tomadas levaram a esse encadeamento. A gente compreende mais ou menos bem
o engajamento técnico ou tecnológico, etc. Mas a gente não compreende os elementos humanos e organizacionais que estão por trás dessas decisões que fizeram com que as sequências de eventos fossem essas. E sem entender como que decisões foram tomadas, eu não posso julgar as pessoas que tomaram essas decisões. Então toda a minha intenção aqui, e se for possível chegar a um compromisso nessa discussão, eu acho que a única coisa razoável seria deixar o dossiê em aberto, tanto na análise do acidente, tanto na atribuição de culpa, de responsabilidade, tanto nas soluções tecnológicas que a gente pode trazer, no funcionamento das instituições, etc. Sem deixar o caso em aberto, a gente tem pouca chance de aprender com esse acidente. Bom, essas catástrofes industriais, elas são estudadas de diferentes formas, como acidentes normais, por exemplo, isso aqui tudo nas ciências sociais, que cunharam uma série de termos que permitem aprender, tentar dar conta desse paradoxo desses acidentes que a gente não consegue prever através da confiabilidade técnica. Então, por exemplo, eu chamo de acidentes normais. Então, as coisas funcionam muito bem e tem uma pequena falha que se propaga no sistema complexo e gera uma catástrofe. Isso dificulta a nossa prevenção. A noção de acidentes industriais ampliados, acidentes organizacionais, o modo degradado de funcionamento, em que pequenas falhas vão se acumulando, que são menores, mas que podem se potencializar e gerar um acidente maior. Outros falam de anormalidades normais. O Avogan, que estudou, que eu gostaria de comentar, é o caso da Challenge a fundo, chama de normalização do risco. Então, se a gente quer, por que eu inclusive marquei lá no quadro, né, eu acho que uma análise técnica do acidente, sempre que um acidente acontece, ela é necessária. Não do ponto de vista que se faz no dossiê judiciário. E não é porque falta análise técnica, é porque o viés, ou a forma como a polícia ou o judiciário faz análise de acidente, é desde o início procurando responsabilidade. Ora, quando a gente faz uma análise técnica do acidente, a gente não está à procura de um culpado, a gente está procurando uma série de eventos, de decisões humanas, organizacionais, que propiciaram esse encadeamento de eventos que ninguém deseja. O resultado é não desejado, e às vezes a gente confunde, nesse caso, a proporção das consequências é tão grande que a gente tem um certo distanciamento, às vezes é até difícil e é mal compreendido, né? Como a gente não se sensibilizar com essa tragédia que foi criada e tentar ter um certo distanciamento. Mas o primeiro princípio, se a gente quer compreender um acidente, é não culpabilizar. Desde que eu encontro o culpado, na teoria de análise de acidente, eu não compreendo. Porque eu não compreendo, mesmo quando foi um erro, ou uma decisão equivocada, não basta qualificar aquilo de equivocado, de erro, de falha, eu tenho que entender como que aquela falha se produziu. Então a gente começa a analisar o acidente a partir do erro. O erro não é o ponto de parada, é o ponto de início. Então quando o judiciário encontra um erro, uma negligência, alguma incompetência, etc., e eles param aí, é aí que a gente começa a fazer uma análise do ponto de vista científico, etc. Então há uma diferença muito grande, e não se trata de dizer, o judiciário vai fazer a análise de forma rigorosa e a gente vai fazer outra. O evento, o caso, é o mesmo. Não há como, a gente pode até tentar, por diplomacia, dizer que a gente não vai entrar na decisão judiciária, mas a gente está entrando nela. E a gente está contribuindo para dizer se existe culpado ou não. Então, a culpa para a gente, né, resumindo, não é explicação final de um acidente, é o ponto de partida para se entender o erro, né? Porque a culpa, dependendo da análise, vai dizer se existe culpa ou não. Um outro ponto importante é evitar a ilusão retrospectiva. A coisa mais fácil que tem é compreender uma sequência de eventos de acidente depois que ele aconteceu. Ou seja, todas aquelas incertezas que os engenheiros enfrentaram ao lidar com os problemas, que é a vida normal da engenharia, fazer avaliação de risco,
avaliar custo-benefício, avaliações econômicas, o que é o mais seguro, etc., faz parte do dia a dia. Todas essas incertezas, elas ficam evidentes. Claro, o acidente ele tem essa virtude de tornar claro aquilo que não era claro. E essa é a grande dificuldade na análise de acidente. Como que eu vou analisar um acidente sem usar a informação que eu tenho pós-acidente? E se eu não faço isso, a gente comete um erro nas ciências sociais, é conhecido, de anacronismo. Então, o que tem muito a ensinar aos engenheiros, a análise de acidente, como que eu posso compreender uma decisão que foi tomada no momento em que ela foi tomada, os elementos que se tinha em mãos para chegar àquela decisão. E isso faz com que a gente tenha que tratar os engenheiros e os gestores também como trabalhadores que têm que tomar decisões, inclusive com as informações que eles dispõem. Normalmente, às vezes, eles não são técnicos tão competentes quanto os especialistas que vão fornecer informações, é o consultor externo, é o outro engenheiro, etc. E eles têm que tomar decisões com as informações que eles dispõem, sem ter a competência técnica para julgar a fundo a pertinência ou não daquela avaliação. Fica parecendo, e um problema com a análise de acidente, que todo acidente fica parecendo que foi negligência, porque o problema existia, era conhecido, foi trabalhado, e se tomou uma decisão de lidar com aquele risco, aquela condição, de uma determinada forma. É o caso da Samarco. Então, todos aqueles relatórios que foram produzidos, os laudos, que foram levados ao conhecimento da direção da gerência, fica caracterizando a negligência, porque o problema foi revelado. Isso não quer dizer nada do ponto de vista da engenharia. É apenas um problema cotidiano que eles estavam tentando resolver. O mesmo caso aconteceu no caso da Challenger. No início, a explicação oficial é de que a NASA, com a pressão econômica, o mesmo quadro que a gente conta aqui, a NASA estava perdendo o financiamento público, foi o fim da Guerra Fria, ela se tornou, pretendia ser uma empresa comercial autossustentada, começou a fazer lançamentos em série, vendendo aquela ideia do ônus espacial, de que ele seria autossustentável, com pressão de lançamentos, etc. Então gerou essa, mesmo não havendo concorrência típica do mercado, gerou essa pressão por resultado, com corte de custos, fazer mais com menos. Isso gerou negligência e levou ao acidente. A história real não foi nada disso. Aquele problema que eles enfrentaram era um problema que eles estavam trabalhando 17 anos para tentar resolver o problema na junta, com uma história extremamente longa. O livro da Vogel foi escrito 10 anos depois para recuperar toda a história. E interessante no caso dela, porque ela é uma socióloga que era especializada em crimes organizacionais. E ela se interessou pelo caso da Challenger exatamente como mais um caso de um crime de diretores amorais, voltados a interesses econômicos, etc., que tomou uma decisão acima do conhecimento técnico dos engenheiros. Bom, quando ela se debruça sobre o caso e recupera todo o material, no caso da Challenger, é fácil, os Estados Unidos registra tudo, com todas aquelas enquetes, ela encontra ela vai retraçando todos os eventos, ela encontra um encadeamento de decisões e problemas técnicos que vão sendo trabalhados, que dá uma visão completamente diferente, que ela chega a esse conceito de normalização do risco. Então, o grande problema não é que o risco seja conhecido, é que valor que a gente atribui a eles. E nesse processo de fazer engenharia, de fazer os nossos testes, os nossos modelos matemáticos, as nossas avaliações de risco, aquele sinal que depois se revelou um sinal importante e grave, naquele momento ele vai entrando na rotina e vai sendo normalizado. Então, a grande dificuldade que a gente tem para fazer prevenção hoje, que ela deixou de ser preventiva, porque a gente só faz prevenção depois que o acidente acontece, é como dar valor a isso que a gente chama dos alertas fracos. Os sinais, não existe isso, toda análise de acidente mostra, não existe acidente sem ter esses sinais predecessores, que normalmente a gente, numa análise apressada, a gente classifica de negligência, porque eles estavam lá e as pessoas não deram atenção.
Então a questão é exatamente essa: como se dá atenção ao que a natureza, né, no caso lá, a barragem, as pessoas que estão em torno, estão percebendo e a gente às vezes não escuta. Por isso que eu acho que, em termos do que fazer, se a gente não muda a maneira de lidar tanto com a fiscalização, as nossas análises técnicas, o que está em torno dos riscos tecnológicos da modernidade, a gente não vai conseguir avançar e essas coisas vão continuar acontecendo. Talvez não com as barragens, mas em outra tecnologia e assim sucessivamente. Então não se trata de resolver, esse problema não se resolve nem com mais engenharia, nem com mais fiscalização, é claro que tem que precisar das instituições de Estado, fiscalização, engenharia, etc., mas esse mais do mesmo não é o que vai permitir. O que a gente propõe, então, em termos de controle social? É mudar o alvo, que eu acho que é o que a esquerda errou ao longo desse século, e de começar a fazer algo que seria uma democracia técnica, uma democracia no trabalho. É lá que esses acidentes surgem, é lá que as decisões são tomadas, e se a gente conseguir avançar nesse debate nos locais de trabalho, onde existe a agenda, as decisões são tomadas, a gente tem uma possibilidade de aumentar o controle social sobre as decisões que são tomadas. E esse diálogo não é um diálogo fácil de acontecer. O diálogo entre os especialistas e os chamados leigos sempre vai esbarrar nesse conhecimento, e leigo normalmente ele fala muita bestagem, muita besteira do ponto de vista técnico, isso incomoda os engenheiros, e a gente finge que escuta, mas na verdade não escuta muito a fundo, e a gente acaba tomando as nossas decisões isoladamente desse conhecimento, dessas demandas sociais. Então a ideia que nasceu no movimento operário italiano de comunidades científicas ampliadas, é de que além desses especialistas, esse saber informal dos trabalhadores, ele é um complemento essencial para controlar aquilo que nossos modelos científicos não dão conta. Então quando a gente cria uma tecnologia, a gente está criando, e é sempre um projeto, como os nossos colegas mencionaram, é uma simplificação, um modelo simplificado, por necessidade, senão a gente não consegue tirar nada dali. É um modelo de laboratório que depois vai para o mundo real, ou como o Calon diz, eu tenho que sair da pesquisa confinada, depois ir para a pesquisa a céu aberto, e nessa passagem, aquela tecnologia que funcionava bem no modelo matemático, no protótipo, vai ter um comportamento diferente quando vai funcionar na realidade. Então, essas coisas que aconteceram, porque no caso da Samar, que acontecem em todos os casos, aí eu tenho um projeto original e eu vou executar de forma diferente, isso é o dia a dia da engenharia. Nenhum projeto é executado exatamente como ele sai do papel. E essas coisas que parecem negligência ou descarto, etc., que a gente tem que entender que elas são necessárias e como fazer essas transformações de forma mais segura. Então, essa comunidade científica ampliada, que tem que conjugar esse conhecimento técnico, e que eu particularmente acredito que nessas sociedades complexas da modernidade não é impossível viver sem o médico, sem o engenheiro, sem o arquiteto, etc., embora a gente esses especialistas façam muita bobagem e cometam muitos erros, mas a questão é como ter esses especialistas mais sob controle, a ideia do controle social, mas não se desfazer deles. E chega um momento que esse trabalho é um trabalho especialista. Eu vou estar lidando com a complexidade matemática do problema. O problema é que nós, engenheiros, a gente confunde um pouco a complexidade do problema com a complexidade matemática. Nós somos muito maus, péssimos para lidar com a complexidade do problema. A gente reduz muito rápido. E os leigos, as pessoas que estão em torno, começam a nos alertar: olha, não esqueça disso, não esqueça daquilo. Isso nos incomoda porque chega uma hora que o problema fica ficando tão complexo, tão cheio de variáveis heterogêneas, que nos cansa. Não, mas aí não consigo resolver. Então, essa participação social, ela tem essa virtude de introduzir variáveis, introduzir problemas
que normalmente a gente tende a minimizar ou desconsiderar. Quando esse problema for delimitado, que a gente consegue colocar no modelo matemático, tudo bem, a gente vai trabalhar, vai oferecer uma resposta, uma tecnologia que depois tem que ser reproduzido no mundo real. E aí, novamente, o problema se resolve, que tem que refazer todo esse caminho de volta, graças a essa sabedoria informal dos trabalhadores que vão fazendo ajustes para fazer com que essa tecnologia abstrata, esse artefato, funcione no mundo real. E essa experiência é fundamental, porque são alertas fracos que nossos sistemas de detecção não conseguem captar, não conseguem valorizar, e essas pessoas que estão em torno, mesmo desqualificadas, o operador de máquina que está compactando a barragem, então saber que pode ajudar a definir a segurança e, no final das contas, evitar esse tipo de acidente. Obrigado. Vamos ouvir o professor. A palavra é a professora auxiliadora. É a coisa mais chata da história. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, do professor Estevam, e também cumprimentar todos aí. Qual vai ser o microfone, senhor deputado? Está ouvindo agora? Estou. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Estevam pelo convite e a oportunidade, embora, né, sendo a última, mesmo assim continuo me julgando um pouco fora do contexto, vamos dizer assim. Porque, na verdade, pela minha experiência de vida, é aí que eu fui resgatar mais ou menos como que eu estou inserido e como que eu desenvolvi aqui a minha apresentação, né? Eu também sou uma engenheira, não tão engenheira mais como já fui no início, depois que eu formei. Estou aqui como professor Francisco no meio do caminho, um pouco com o pé aí, algumas interfaces que eu julgo importantes. Mas eu fiz engenharia química, então estou bem fora mesmo do contexto, né? Em termos da mineração propriamente dita. Mas por conta disso, e também pela experiência que eu tive no órgão ambiental, eu fui funcionário da FEAM mais de 12 anos, né? Numa época que a FEAM era bastante interessante, porque ela estava em formação e em consolidação na área ambiental no Estado. Então, tive a oportunidade de aprender muitas coisas, inclusive a conviver com essa dificuldade da relação do órgão regulador com a empresa, né? Faço uma parte, nunca trabalhei no licenciamento ambiental, eu gostava mais da parte de planejamento. Continua assim com esse perfil. Então, é só para vocês entenderem. E também eu fiz uma proposta dentro do tema, né, que era regulação, muito voltada, inclusive, a essa questão da participação do Estado, através dos seus entes ambientais, tratando-se, eu pensei, da minha pequena experiência e conhecimento no assunto, né, no intuito de contribuir para que, pensando que essa mapa ia ser um objeto de fala aqui, não tão intensamente como foi, né? Eu escrevi algumas coisas baseado nisso, nessa ideia de regulação, para melhorar, inclusive, a atuação do órgão ambiental, ou do ente ambiental estadual, e fiz, vamos dizer assim, e pensei, né, que ao longo das apresentações eu fui mudando um pouco as minhas coisas, porque muitas das coisas foram faladas, e agora com o que o professor acabou de falar, eu estou achando que a minha fala vai ser meio que uma compilação de muitas das coisas que foram postas. Então eu vou pedir um pouco de paciência, porque eu fiz muitas anotações sobre o que eu tinha escrito e também suprimi e acrescentei algumas outras coisas, mas eu achei que não deveria fazer um novo texto ontem à noite, porque senão ia mudar um pouco, aí eu vou começar a mexer demais. Então eu vou pedir licença para eu fazer a leitura, até porque eu justifico o porquê da leitura logo em seguida. Tá? Na verdade, como eu falei, eu me baseei nessa ideia, né, de contribuir para o órgão ambiental estadual, nesse contexto da regulação, que abrangeria a mineração e outras atividades. Então eu comecei escrevendo assim: mesmo não tendo formação técnica sobre o desenvolvimento da mineração, eu inferi que as tecnologias que são aplicadas, assim como ocorre com as indústrias, são bem conhecidas e vêm sendo utilizadas em larga escala. São tecnologias bem estabelecidas
E aí eu escrevi ontem, ou não, né? Porque aí gerou-se um monte de dúvidas sobre a condução da operação das barragens. Tá? Então eu vou deixar aí, eu já tenho mais ou menos uma resposta a isso. Ao considerar esse contexto desse evento, eu fiz a minha contribuição no sentido de inserir no campo da esfera pública, que também faz parte aí do tema, né? Com o objetivo de resgatar seu papel no desenvolvimento de um projeto minerário. E eu busquei 2 instrumentos muito antigos e já conhecidos, que eu vejo um sendo, ao longo do tempo, completamente desvalorizado, e é claro que apareceu, vocês vão lembrar, muito combatido pela forma que ele vem sendo desenvolvido, e o outro, que não foi falado explicitamente como instrumento, o professor agora tocou um pouco nele, que é a análise de risco. Tá? Também eu tomei a liberdade de fazer como minha algumas palavras do professor Sevar, que foi meu orientador da Unicamp, a quem eu devo a minha mudança total no perfil como engenheiro. Ele também era um engenheiro de produção, muito diferente dos meus estudantes na Escola de Minas, dos pesquisadores Marcelo Filho de Souza e Carlos Machado da Fiocruz, além de Michel Lohri, que é um livrinho que eu tenho, que inclusive foi o pessoal da Fiocruz que me deu, que trata de acidentes ambientais, industriais, né, para manter a forma precisa da expressão desses autores estudiosos nos temas que eu vou me propor abordar. Então eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro, que é a avaliação de impacto ambiental, que eu penso que todos os 2 são conhecidos, né, da maioria, talvez mais do que o outro, né? E eu vou permitir ler alguns trechos. A finalidade da avaliação de impacto é considerar os impactos associados a uma atividade antes de se tomar qualquer decisão que possa acarretar significativa degradação da qualidade do meio ambiente. Para cumprir esse papel, a avaliação do impacto ambiental é organizada em uma série lógica de atividades sequenciais que constitui o processo de avaliação de impacto ambiental. Em geral, esse processo é objeto de regulação que define detalhadamente os procedimentos a serem seguidos de acordo com as tipologias das atividades sujeitas à elaboração prévia de um estudo de impacto ambiental. Assim sendo, o processo de AIA, vou falar AIA para ficar mais rápido, é um conjunto estruturado de procedimentos, é regido por lei ou regulamentação específica, é documentado através do RIMA e do EIA, do RIMA, do parecer técnico, de atos de consulta pública, e é voltado para a análise da viabilidade ambiental de uma proposta com base nas alternativas tecnológicas e locacionais que devem ser contempladas no estudo de impacto ambiental. Compreender os objetivos e propósitos da avaliação de impacto é essencial para apreender seus papéis e funções e também para conhecer seu alcance e seus limites. A AIA é um instrumento de política pública ambiental, cuja função é de ajudar no processo decisório e na elaboração de projetos e propostas de desenvolvimento, sendo reconhecida como um instrumento para a sustentabilidade e contribui para otimizar o uso e as oportunidades de gestão dos recursos naturais. Ela será eficaz se desempenhar 4 papéis complementares: ajuda à decisão, como já destacado, ajuda à concepção e planejamento de projetos, na negociação social e como instrumento de gestão ambiental do próprio empreendimento. A AIA tem o objetivo de assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e incorporadas ao processo decisório, antecipando, evitando, minimizando, compensando os efeitos negativos relevantes, biofísicos e sociais, visando proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim como os processos ecológicos que mantêm suas funções. A função da AIA no processo decisório é a mais reconhecida. Trata-se de prevenir danos e prevenção requer previsão ou antecipação da provável situação. A AIA pressupõe a racionalidade das decisões públicas, que deveriam sempre observar os princípios jurídicos administrativos, como o da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Lembramos nesse ponto que as decisões governamentais sempre estiveram sujeitas a pressões e interesses privados, e a simples introdução de um novo requisito, o ambiental, não tem sido suficiente para mudar práticas arraigadas. Sanches, do qual eu tirei esses textos, o professor Luiz Henrique Sanches, lá da USP, destacou ainda que a prevenção do dano ambiental não pode começar pelo fim, a tomada de decisão, mas é claro pelo começo, ou seja, pela formulação, concepção e criação de projetos
e alternativas de soluções para determinados problemas. Assim, a função do processo de AIA seria a de incitar proponentes a conceber projetos ambientalmente menos agressivos e não simplesmente julgar se os impactos do projeto são aceitáveis ou não. Uma das grandes dificuldades das práticas da AIA, porém, é fazer com que as alternativas de menor impacto sejam formuladas e analisadas comparativamente às alternativas tradicionais. Isso significa conjugar as opções entre as tecnologias de processo, de controle e as opções locacionais. No caso, eu até escrevi aqui, no caso da mineração, como foi destacado pela professora Terezinha ontem. O debate sobre ônus e benefícios de projetos de desenvolvimento é atualmente mediado pela avaliação de impacto, se levado em consideração de forma séria e responsável, pois desempenharia papel de instrumento de negociação entre atores sociais. Muitos dos projetos submetidos ao processo de AIA são polêmicos, e se pode mesmo argumentar se um projeto não for controvertido, não faz sentido submetê-lo à AIA. É melhor que seja tratado por procedimentos mais simples e de menor custo, como o licenciamento ambiental tradicional. O processo de AIA pode e deve organizar o debate com os interessados. A consulta pública é, em princípio, parte do processo, tendo o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório, RIMA, como fonte de informação e base das negociações. A elaboração do estudo de impacto ambiental é a atividade central do processo de avaliação de impacto e estabelece as bases para a análise da viabilidade ambiental do empreendimento. É preciso desmistificar o fato de que os estudos de impacto ambiental de qualidade sejam aqueles compilados em documentos muito extensos. Caso o empreendimento seja implantado, o processo de AIA não termina na licença prévia, continua por meio da aplicação de medidas de gestão preconizadas no EIA e do monitoramento dos impactos reais causados pela atividade. Não mais, portanto, como exercício de previsão e consequências futuras, mas por meio da comparação entre a situação posterior à implantação do empreendimento com a situação antes dele ser implantado. Um bom estudo de impacto ambiental fornecerá elementos e informações de grande valia também para a gestão ambiental do empreendimento. Isso posto, a minha primeira proposta, eu fiz em termos de proposta, a título de contribuição para a discussão, é valorizar a avaliação de impacto, o estudo de impacto ambiental, no processo regulatório da atividade minerária, como deve ser, e não somente para se fazer cumprir o ritual regulatório. Um mero jogo de mitigação, como a professora Andréa falou ontem, é resgatar a AIA na sua essência. É claro que isso está intimamente associado ao fortalecimento das estruturas do Estado e leva à escolha da melhor opção, que pode, inclusive, ser a de não implantação do projeto. Bom, em seguida eu falo sobre a outra proposta, que é a análise de risco. Então eu comecei colocando assim, porque eu não sei, eu até peço desculpas se eu provocar a questão do entendimento que é risco, mas eu começo falando assim, e às vezes todos vocês sabem. Agora, eu começo por uma pergunta sobre o risco. O que é o risco? É a possibilidade de ocorrência de perigo. É a medida da probabilidade da severidade de efeitos adversos. Risco é uma situação capaz de causar lesões às pessoas, danos à propriedade ou ao meio ambiente, ou uma combinação dos três. Uma definição da Organização Mundial do Trabalho. Ou seja, risco é uma função da probabilidade de ocorrência de um evento indesejado e das consequências causadas por ele, em termos de dano ao homem, ao patrimônio e ao meio ambiente. O risco não é somente a probabilidade de ocorrência de uma falha, seguida de um evento acidental. Inclui em sua dimensão a extensão do dano que o acidente poderá causar. O conceito de risco predominante na maior parte da literatura técnico-científica, riscos à segurança, à saúde, ao meio ambiente, implica na consideração da possibilidade de se prever determinadas situações ou eventos por meio do conhecimento, ou pelo menos da possibilidade de conhecimento dos parâmetros de uma distribuição de probabilidade de acontecimentos futuros por meio de cálculo das expectativas matemáticas. Como bem colocou meu saudoso professor Servat, o risco é ao mesmo tempo técnico, coletivo e ambiental. O risco é técnico para diferenciá-lo de um risco natural típico. É coletivo, porque se ampliam os efeitos acidentais, poluidores e patológicos da atividade,
atingindo não somente os trabalhadores diretos, mas, por vezes, os trabalhadores das áreas administrativas, a população vizinha e também os transeuntes. O risco é ambiental porque seus efeitos acidentais atingem os compartimentos ambientais, água e solo, bem como os ecossistemas, gerando processo de degradação ambiental. Daí a expressão que ele gostava de cunhar, riscos tecnológicos ambientais. Ainda sobre o risco, é pertinente destacar um trecho do livro de Yvette Beivet, intitulado Os Riscos do Homem como Agressor e Vítima do Meio Ambiente, no qual a autora conceitua risco a partir de uma perspectiva importante. O risco, objeto social, define-se como a percepção do perigo da catástrofe possível. Ele existe apenas em relação a um indivíduo ou a um grupo social e profissional, uma comunidade, uma sociedade, que o apreende por meio de representações mentais e com ele convive por meio de práticas específicas. Não há risco sem uma população ou indivíduo que o perceba e que poderia sofrer seus efeitos. Correm-se riscos que são assumidos, recusados, estimados, avaliados, calculados. O risco é a tradução de uma ameaça, de um perigo, para aquele que está sujeito a ele e o percebe como tal. Do que foi proposto, posso afirmar que a avaliação de risco não envolve apenas a identificação de particularidades relacionadas a características da atividade, do processo industrial, no que se refere aos aspectos constitutivos e operacionais, mas também da análise dos aspectos sistêmicos, sociais, econômicos, ecológicos e culturais sua área de influência, ou seja, as inter-relações que se estabelecem entre a fonte de risco e os riscos a ela intrínsecos, os agentes sociais sujeitos ao risco e ao meio ambiente. Uma vez, a análise de risco permite-nos fazer uma análise crítica dos processos produtivos, inclusive para a análise da atividade minerária, uma vez que ele inclui a avaliação dos sistemas tecnológicos, sua inter-relação com o território, explicitando o contingente de pessoas expostas e os possíveis danos de uma provável manifestação do perigo possa causar a elas e ao ambiente natural. Uma vez que o risco é uma função de frequência dos possíveis acidentes e da extensão dos danos, suas consequências, gerados pelos eventos indesejáveis, a redução dos riscos em uma instalação, uma atividade, pode ser conseguida por meio de medidas que reduzam a probabilidade do evento indesejável ocorrer, ações preventivas, ou minimizem a extensão de suas consequências através de ações de proteção ou ambas. Assim, o gerenciamento de risco está mudando, fundamentado na seguinte premissa: os riscos tecnológicos podem ser controlados, tanto no que se refere à probabilidade de ocorrência do evento, quanto o acidente, quanto no que se refere à intensidade de suas consequências. O risco exige ser integrado às escolhas de gestão, às políticas de organização de territórios, às práticas econômicas. Nesse caso, a prevenção constitui o coração da análise. Como é de conhecimento geral, há metodologia para identificação e análise dos riscos tecnológicos e ambientais, cujos resultados orientam a elaboração de programas de gerenciamento de riscos, os quais devem incluir necessariamente a comunicação de riscos e os planos de emergência. A questão de planos de ação de emergência, a questão da prevenção, da antecedência é fundamental. Bom, aí eu vou destacar rapidamente alguns pontos que o Marcelo fez, que tratam muito especificamente da questão da visão sobre o risco dentro da engenharia. É necessário desnaturalizar a lógica do risco como fenômeno técnico neutro, um produto quantitativo objetivo de probabilidades e eventos conhecidos, ou ainda um acidente fortuito sem causa ou intenção. É necessário realizar a crítica de uma visão tecnicista, que desconsidera determinantes sociais do risco e exclui as populações mais afetadas e vulneráveis da discussão do problema. É necessário desconstruir visões e conceitos que são obstáculos à construção de abordagens integradas. É necessário contribuir para a mobilização dos afetados e a busca de soluções pela sociedade em horizontes mais amplos. É imprescindível facilitar diálogos necessários à busca de soluções compartilhadas dos problemas, pois a fragmentação de áreas do conhecimento de ações institucionais não será superada apenas com reforço das denúncias. Por detrás dos sistemas técnicos perigosos encontram-se organizações, instituições e movimentos sociais
e modelos de conhecimento que conformam a qualidade da prevenção existente, a qual, por sua vez, é influenciada por vários fatores. Fatores objetivos, recursos econômicos e tecnológicos disponíveis. Fatores subjetivos, a percepção e priorização dos riscos pelos vários sujeitos envolvidos, intenção e qualidade do conhecimento empregado. Para enfrentar os riscos de forma adequada, eles precisam ser compreendidos a partir de referenciais metodológicos e conceituais que levam em conta seus níveis de complexidade, sua contextualização às realidades onde seus ciclos de geração, exposição e efeitos se realizam. Tais ciclos envolvem múltiplas dimensões tecnológicas, econômicas, sociais e políticas, culturais, ecológicas, éticas e de saúde. Bom, isso posto, vou lá pular para a proposta. Eu coloco, né, a segunda proposta, tipo de contribuição, como eu falei com os senhores, para o órgão ambiental, para exigir análise de risco para atividades minerárias, conforme potencialidade de dano ambiental, que subsidiam os planos de gerenciamento de riscos, de emergência, comunicação de riscos, principalmente no processo regulatório da atividade, como deve ser. E depois eu vou pedir aqui mais uns 2 ou 3 minutinhos no máximo, para falar sobre pontos que Michel Lohry destaca no seu livro Acidentes Industriais, que vão tratar da questão gerencial. Né? Foge um pouco a minha proposta inicial, mas que eu achei interessante colocar em vista de ter aqui pessoas que lidam com essa questão. A mineração, aí eu coloquei a mineração por minha conta, inserida em um dado território, constitui um sistema sociotécnico complexo. Os documentos e as discussões continuam relativamente limitados aos meios de especialistas e gerentes, com risco de jogos institucionais complexos. A questão do risco tecnológico necessita da abertura de debates científicos e discussões multidisciplinares. Não se deve temer a guerra de especialistas. Então, a gente até percebeu um pouco um certo desconforto nas discussões. Tá? É conveniente ir além do buraco negro dos acidentes. O que acontece nas fábricas, instalações sociais, sistemas de risco no dia a dia, como se redobra e se concretiza a segurança prescrita, vincular situações comuns de trabalho, situações excepcionais e acidentais, vincular antecedentes ao acidente, que o professor bem colocou. Existem elementos patogênicos nas instituições suscetíveis de degenerar em situações pré-acidentais ou acidentais. Terrenos favoráveis aos acidentes preexistem ao acidente. A análise de segurança consiste em identificar e reduzir os fatores de risco. Esses fatores, vinculados às situações precisas de trabalho, são tanto sinais precursores de um incidente grave quanto de um acidente. Depois ele coloca que propõe-se também realizar investigações regulares visando identificar as práticas positivas de elucidação das dificuldades de trabalho, pois sabe-se pouca coisa do trabalho dos executivos, e particularmente em relação à segurança, sobre suas maneiras de obter informações, análises que eles fazem, seus processos de decisão, os modos de cooperação entre executivos e entre executivos do pessoal do chão de fábrica. Qual é a incidência do trabalho dos executivos nas decisões sobre as regras de segurança, sobre as práticas do pessoal do trabalho? Qual é o grau de aceitação dos executivos, especialistas, gerentes quanto à explicitação de determinados riscos, da manifestação de dúvidas em relação à matéria de organização do trabalho, de regras formais de segurança ou relacionadas com certas decisões? E aqui eu completei ontem, que eu apresento minha terceira proposta, era que nos processos de regulação se exija que os profissionais envolvidos no desenvolvimento das atividades operacionais sejam aqueles com formação adequada e capacidade específica, né, técnica específica, o menos não valendo para o corpo de analistas ambientais dos órgãos que tratam, né, da questão da regulação. Depois eu posso explicar por quê. É meu desejo, então, finalizando, que se estabeleça uma documentação mais rica que a de hoje, com obras de reflexão sobre as atividades produtivas e sobre os acidentes que ocorram naquelas que são inerentemente perigosas. E que os órgãos ambientais possam desenvolver suas atividades com qualidade, transparência e isenção necessárias, cumprindo assim seu papel, zelando pela efetivação da justiça social e ambiental e pela real democratização dos processos decisórios. Muito obrigada.